Agora, um pouco da qualidade do ar. Eu vou passar rapidamente, porque já vi que o Nelson Gouveia vai tratar disso. Mas o que eu queria mostrar agora é um pouco o efeito dos padrões de mobilidade urbana nas cidades. O Instituto trabalhou recentemente com 8 agências ambientais do país, mais o Ministério do Meio Ambiente, em fazer o primeiro diagnóstico nacional da rede de monitoramento da qualidade do ar. E, bom, isso foi avaliado em várias cidades, e isso aqui é um extrato desse diagnóstico, que está público há mais ou menos uns 2 meses atrás, um mês talvez. E eu queria mostrar dados só de 3 cidades, 3 importantes cidades do país, não é? São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Vou passar muito rapidamente, porque acho que o Nelson Gouveia vai voltar a tratar disso, e o nexo disso com a saúde. Esse gráfico aí que vocês estão vendo é para São Paulo. Cada uma isso aqui é uma estação de monitoramento da qualidade do ar em São Paulo. Esse é para o poluente ozônio, não tem nada a ver com a camada de ozônio, é o ozônio respirável, né? O ozônio troposférico. Essa linha vermelha são os padrões nacionais, é o limite estabelecido pela legislação brasileira para esse poluente. 160 microgramas por metro cúbico, e a legislação fala em que aceita uma ultrapassagem apenas, não sei se eu trouxe o número de ultrapassagens aqui, que é enorme, mas, de todo modo, o que está em vermelho é o padrão legal no Brasil, e aqui é o que tem sido medido nessas estações, o primeiro e o segundo, a máxima. Esse é o caso da cidade de São Paulo, portanto, o ozônio, não por acaso, é um dos poluentes regulamentados no mundo todo em termos de qualidade do ar e saúde pública nas grandes cidades. Então, o ozônio, nenhuma estação de monitoramento da cidade de São Paulo mede dados compatíveis que atendem à legislação brasileira. E é um problema que é um problema crônico, né? E aqui é uma série histórica, é uma dificuldade muito grande em reduzir, apesar de todo o programa de controle de poluição veicular, que vem incorporando inovação tecnológica nos veículos com uma velocidade muito alta recentemente, né? O Brasil está quase alinhado hoje aos padrões internacionais para controle de emissões veiculares. A defasagem do Brasil já é bem pequena, diferente do que era no passado, e, no entanto, quando você olha a concentração de poluentes no ar, há uma persistência. O ozônio, ele está estável há praticamente 10 anos, acima dos padrões nacionais em todas as estações, né? No caso do material particulado, esse é um outro poluente, não é? Um material particulado 10 micra também. O que está em vermelho são os padrões nacionais, a legislação brasileira. E o que está em verde é o que recomenda a Organização Mundial da Saúde. A legislação brasileira para esse poluente é bastante defasada em relação ao que recomenda a Organização Mundial da Saúde, que é o 20, e a nossa legislação fala em 50. Se você olha a legislação, a concentração desses poluentes no país, na cidade de São Paulo, em relação à legislação brasileira, eles atendem. Quando você olha a recomendação da Organização Mundial da Saúde, você pode achar, e evidentemente, que esse nível ainda é alto. Agora, é preciso reconhecer que a poluição por material particulado em São Paulo já foi muito, muito maior do que hoje. Houve uma queda grande nos anos 90 e depois uma estabilidade de novo nessa década passada, acima do que recomenda a Organização Mundial da Saúde, e apesar de todos os avanços no controle de poluição veicular, você nota também que o material particulado continua acima das recomendações da Organização Mundial da Saúde e não tem uma tendência clara de queda. Agora, é preciso registrar isso, houve um sucesso grande no controle de poluição do ar na cidade de São Paulo.
já foi muito maior nos anos 90 aqui, com valores bastante superiores, ele caiu e o que acontece é que ele se estabilizou num patamar ainda acima dos níveis da Organização Mundial da Saúde. O Brasil não é o único que está acima desse nível, há que se reconhecer, mas há uma dificuldade hoje em abater e tem uma discussão hoje no Conselho Nacional de Meio Ambiente, está em processo a revisão de padrões, dos padrões nacionais de qualidade do ar, e seguramente São Paulo passaria também a não atender aos padrões. Agora, esse é um dado interessante, que é como é que se comporta a concentração de poluentes ao longo do dia, ao longo da semana. Por que que isso tem a ver com a mobilidade? Aqui está a hora do dia. Esse é um estudo feito pela CETESB na Estação de Monitoramento de Cerqueira César. E é curioso que, se você pegar o gráfico de tráfego na cidade, de veículos, ele é a inversão disso aqui. Do tráfego, não, da velocidade, não é? Mas isso aqui acompanha os horários de pico do sistema de mobilidade que qualquer modelador de transporte trabalha. E a rede de monitoramento da qualidade do ar acompanha essas concentrações. As cores têm a ver com o dia da semana, e vocês notem que essas duas aqui, que fogem do padrão, é fim de semana. Não é? Quando você tem uma outra, o que mostra inequivocamente uma relação entre a circulação de veículos. A mesma coisa para o poluente e o óxido de nitrogênio. Agora, rapidamente falando, não é São Paulo, não é o caso, é um caso à parte. Vocês notem o Rio de Janeiro, com concentração de material particulado ainda superiores a São Paulo, o que chama a atenção, não é? As concentrações, essa é a rede de monitoramento do Rio, mostrando dados ainda superiores a São Paulo, também e a mesma coisa com relação ao ozônio, não é? Valores bastante elevados em alguma estação e também não atendendo os padrões de qualidade do ar. Belo Horizonte, idem. Numa situação muito similar à de São Paulo, e com algumas estações de monitoramento da qualidade do ar na Grande Belo Horizonte, mostrando dados de material particulado que você não encontra em nenhuma das estações de São Paulo, que já é uma cidade comprometida. Então, o que nós estamos falando é de um problema que das regiões metropolitanas do país e associado à mobilidade urbana, a mesma coisa do ozônio.